Hoje iremos falar sobre as possíveis contribuições da psicologia no enfrentamento e prevenção da síndrome de burnout em trabalhadores petrolíferos offshore. Para falar sobre isso, eu recebo o psicólogo Carlos Mike Souza da Silva, que fez um estudo a respeito desse tema. Vem com a gente! Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo Especialista o Carlos Mike Souza da Silva, que é um psicólogo que fez um estudo muito interessante sobre a síndrome de burnout em trabalhadores petrolíferos offshore. Carlos, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta para falar de um assunto que me interessa muito. Ô, Rogério, estou muito contente de estar aqui, estar dividindo esse espaço para a gente falar de algo que me interessa muito, que me move muito. Então, agradeço o convite e a confiança. Legal, cara. E embora no vídeo eu sempre divulgue ali uma mini bio do convidado, eu tenho por hábito pedir para que o convidado se apresente, né? Então, tu pode contar um pouquinho da tua trajetória até agora, de onde tu é, qual a tua experiência profissional, né? Enfim, pode dividir isso com a gente? Ah, claro. Bom, eu sou o Carlos Mike, eu sou psicólogo de formação pela Faculdade Católica Salesiana, eu sou também empresário, palestrante, sou pesquisador nas áreas de saúde mental no trabalho, que é a área que eu mais gosto de falar, faço pesquisa sobre segurança psicológica, fatores humanos, próprio burnout e qualquer outros temas dentro da área de saúde mental. Sou coautor de livros sobre liderança, gestão com pessoas. Foi um tempo muito legal também na UF, aqui de Macaé, da região, em empresas petrolíferas até. Foram trabalhos sobre qualidade de vida e liderança aqui da região. Eu sou consultor, psicólogo também, assim, focado, né, em atender empresas, implantando programas de saúde mental. E a minha experiência, ela começa lá em 2018, quando eu cheguei aqui em Macaé. Sou Macaé, e antes que eu me esqueça, e trazendo mais humanidade às nossas apresentações, eu sou o Carlos Mike, filho da Suelen, neto da dona Miúda. Legal. Carlos Eduardo, sou praieiro, beach tenista, para trazer essa humanidade aos nossos currículos, porque o que é os nossos trabalhos sem essa humanidade nossa, né, Rogério? E eu começo minha trajetória lá no setor de HSE, no setor de saúde e segurança do trabalho, em 2018, numa multinacional aqui de Macaé. E a partir de lá que eu comecei a perceber alguns colegas vindo a se afastar por questões de adoecimento mental. E eu comecei a me perguntar, que ambiente é esse? Que traz tanto prazer, recompensas, mas também adoece. E foi dali que eu comecei a minha trajetória na área de saúde do trabalhador, psicologia do trabalho, já apaixonado pela área. E na faculdade, desde o começo, eu já sabia que era isso que eu ia trabalhar assim que me formasse. Passei por outras multinacionais, no setor de RH, no setor de psicologia, e hoje atuando em negócios e projetos próprios, também para a indústria petrolífera, porque é a minha região, e outros negócios também do Brasil. Legal, cara. Bom, Carlos, a gente conversou um pouquinho antes, né, e eu te falei que, né, o canal SSM em Pauta foi criado com o objetivo de abordar temas sobre saúde, segurança no trabalho, qualidade de vida, né, meio ambiente, são as minhas áreas de atuação profissional também aí há mais de 20 anos, e quando eu tive acesso ao teu trabalho de conclusão do curso lá de psicologia, eu fiquei muito interessado em a gente fazer esse bate-papo, né? Visto que o mundo offshore, para mim, é um mundo muito particular e que eu tenho muita curiosidade de conhecer, né? Já assisti algumas reportagens, né? Enfim, mas ainda tenho essa curiosidade, né? Eu, inclusive, assisti uma reportagem há bastante tempo sobre a síndrome de burnout em trabalhadores offshore. Mas antes de a gente entrar a falar sobre esse assunto, tu pode explicar o que são e como que funcionam as atividades offshore? Porque, né, talvez tenham colegas aqui que estejam nos assistindo que não tenham tanta afinidade com o termo, né, que não conheçam as atividades. Pode esclarecer um pouquinho isso antes?
Claro, Rogério. Bom, offshore, do termo literal do inglês, né, offshore, vem desse sentido de afastado da costa, longe da costa, ou, em outras palavras, em alto mar. Então, dá esse sentido de trabalhadores que estão em alto mar. Um termo muito conhecido é o embarcados. Você vai ouvir que trabalhadores offshore costumam ser chamados de trabalhadores embarcados. São atividades hoje que compõem a grande parte do PIB brasileiro, existem várias atividades offshore, não necessariamente petróleo e gás, mas o petróleo e gás está dentre as principais atividades petrolíferas, atividades offshore no Brasil. Hoje você tem diversas funções dentro das atividades offshore. O Marcelo Figueiredo, ele traz uma divisão legal sobre as atividades offshore para a gente entender, que é o upstream, que diz respeito ali às atividades de produção e exploração do petróleo. Então, a gente está falando do petróleo e gás, a exploração em alto mar, em águas profundas, o próprio pré-sal. A gente fala ali do midstream, a gente está falando ali daquela estruturação para transporte, estruturação que faz, a infraestrutura que faz todo o transporte ao meio de campo, e downstream, a gente está falando das grandes refinarias, né, o refino, a distribuição do petróleo e gás. Então, só para a gente entender. Mas aqui a minha atividade acadêmica foi focada, sobretudo, na atividade offshore, que é o upstream, que a gente está falando aí da produção e da exploração do petróleo e gás. Então, assim, são diversas funções e a porta de entrada aqui na nossa região para jovens que acabam de fazer um curso técnico de mecânica, eletrotécnica, automação industrial, entre outras atividades, ou mesmo áreas de suporte, enfermeiros, pessoal da saúde, que quer adentrar e aqui acaba sendo uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Legal, legal. Eu queria entender como que foi realizada toda essa tua pesquisa, né? Os estudos foram feitos com base em quê, né? Tu trabalhou na indústria petrolífera offshore, foi a base do teu estudo. Como é que tu estruturou esse trabalho? Legal. Bom, eu comecei a minha atividade, foi no setor de HSE, numa empresa de petróleo e gás, uma empresa aqui da indústria do óleo e gás. Então, assim, eu acabava tendo bastante acesso à dinâmica do trabalho offshore, né, como função de suporte. A gente atendia a equipe onshore de base, que a gente chama, mas também atendia. Então, além de ter amigos, familiares que embarcavam, então, assim, começou a aparecer para mim angústias de estresse crônicos, afastamentos, notícias. Então, assim, pessoas que ficavam, né, para quem não sabe, hoje, comumente a escala de trabalho eles ficam 14 dias embarcados, 21 dias em algumas empresas estatais de folga, e na sua maioria 14 dias de folga. Então, são 14 dias embarcado e 14 dias de folga em casa. Mas a gente tem também escala de trabalho que vai para 28 por 28 dias. Durante a pandemia, a gente já teve picos de 35 dias embarcados. Então, a minha pesquisa começou com base nisso, que lugar é esse? Confinamento, isolamento, quais os impactos na saúde mental desses trabalhadores. Então, assim, quando na faculdade a gente começou a escolher os temas, eu falei, opa, burnout era um tema que me movia muito. Poxa, a gente está vivendo tempos modernos que o burnout aparece justamente como um sinal de que alguma coisa no ambiente de trabalho não vai bem. O burnout já é estudado desde a década de 70, já tem estudos desde muitos anos, mas começa a aparecer de forma mais ampla agora nos últimos anos. E eu tive acesso a esse boom do burnout ali em 2018, e aí eu começo a entender. E aí, na hora de pesquisa, para delinear minha pesquisa, falei, tá, sobre quem que eu quero, que eu gostaria de ver os efeitos, as causas ou não do burnout. E aí, trabalhador offshore foi meu objeto de pesquisa, que eu decidi vir pesquisar. Então, trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica. Infelizmente, por conta da pandemia,
não tive como ir a campo entrevistar todos os trabalhadores que eu gostaria, porque a gente precisa submeter a nossa pesquisa ao código de ética, a questões éticas, e a gente não teve viabilidade. Mas foi uma pesquisa muito exploratória, com diversos livros, publicações, teses, dissertações, pegando ali todos os dados a respeito desse público, somados à psicologia. Legal, legal. O adoecimento mental é um tema que eu já abordei aqui, né? Eu acho isso extremamente importante. Quer saber mais sobre síndrome de burnout? Então assista também o vídeo que eu gravei com o Dr. Luiz Fernando Armen. Você não pode perder. A gente viu um agravamento, né, agora durante a pandemia do Covid-19, enfim, em função de isolamento social, né, em função de vários fatores aí que levaram a trazer o adoecimento mental mais em pauta, né. Para quem não sabe o conceito, o que é síndrome de burnout, pode nos explicar? Boa pergunta, Rogério. A respeito do burnout, a gente pode falar de forma bem geral, que a OMS traz de forma muito clara, que burnout é um fenômeno ocupacional ligado diretamente ao trabalho, portanto, que exemplifica uma exposição a um estresse crônico, prolongado, que não foi bem gerenciado. De forma literal, para as pessoas terem ideia, burnout vem do inglês também, as pessoas às vezes acabam confundindo, como se viesse do francês, às vezes... Burnout. Mas não, vem do inglês, né? Quem cunhou esse termo vem da América, vem dos Estados Unidos, e traz a ideia de burn, de queimar, e out, no sentido de queimar para fora, ou queimar por inteiro. Então, burnout é um estresse crônico que vai batendo ali todos os dias, você às vezes vê, às vezes não, e o seu limite é o burnout. Burnout é um esgotamento profissional, que não pode ser confundido com outras áreas do trabalho, como a pessoa teve burnout porque teve um desentendimento familiar, uma perda, um luto em casa. Não, o burnout ele é caracterizado a partir do ambiente de trabalho. Precisa ter um nexo com o trabalho para ser diagnosticado burnout. E aí o burnout tem 3 características, se você quiser que eu fale agora, depois. Não, pode explorar o assunto que é interessante. Começa a ser estudado lá na década de 70 pelo Frauenberg, um médico, psicólogo, né, que começa ali a atender numa clínica de saúde, e ele atendia na clínica de saúde durante o dia, uma clínica voluntária, e também fazia seus atendimentos psicoterápicos no final do dia. É interessante que ele começa a perceber uma diminuição da energia daquelas pessoas que trabalhavam ali, dos trabalhadores daquela clínica. E começa a se perguntar o que leva uma pessoa ali dotada de sonhos, de desejo pelo trabalho, começa a ter as suas energias diminuídas. E aí Frauenberg começa a estudar esse conceito. E, inclusive, Rogério, ele vai trazer nos artigos dele que chegou um momento, devido a uma carga excessiva de trabalho, uma carga exaustiva de trabalho, onde ele mesmo se coloca como uma pessoa que estava vivenciando burnout, por uma questão, principalmente naquela época, era investigado burnout em profissões de cuidados à saúde, cuidados humanos. A Maslach, grande pesquisadora que vai trazer muitos dados para nós sobre o burnout, ela começa a fazer entrevistas com vários trabalhadores mais ligados à saúde, então enfermeiros, cuidadores, e ela começa a perceber que havia uma exaustão física e mental. Então, assim, não é mais só um estresse que você consegue administrar de outras formas. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou nadar, eu vou dormir bem, então vou acordar descansado. É um estresse, estresses são pontuais. Burnout não. Quando a pessoa chega no estado de burnout, ela está exaurida, tanto fisicamente, onde aparece ali os sintomas físicos, e também emocional. É a pessoa, Rogério, que senta na cama de manhã e diz: eu não tenho mais forças para encarar um novo dia.
Ou então, quando um gestor chega para ela para dar um novo projeto, uma nova tarefa, e ela se acha incapaz de realizar aquilo porque ela está exaurida. O descanso já não é suficiente, as medicações às vezes não funcionam, aquele monte de medicação que por muito tempo estava ali na mesa do escritório já não está mais dando soluções para algo que está queimando por completo. É bem esse sentido de queimar, é chegar a queimar por completo, literalmente. Eu estou exaurido, tanto física quanto emocionalmente. Bom, Carlos, e com relação, né, de maneira geral, no trabalho, o que tu identificou de riscos gerais aí à saúde do trabalhador, por exemplo? Legal. Bom, burnout, ele, a princípio, lá na década de 70, 80, ele começou a ser pesquisado na área, ligada à área de saúde. Então, cuidadores, é bem ligado ali a pessoas que cuidam de outras pessoas. Né? E, inclusive, começou a se constatar pessoas que ficavam indiferentes com relação aos pacientes, não tratavam bem, o esfriamento interpessoal, né, aquela que a gente chama de despersonalização. Por falar nisso, as 3 características que a Maslow vai trazer, inclusive a OMS também traz, para ser, inclusive, diagnosticado por burnout. Exaustão emocional, que traz essa estou exaurido, tanto física quanto emocionalmente, então, assim, estou esgotado, eu não tenho força, eu não consigo mais me envolver no outro projeto, começa a aparecer sinais gastrointestinais, aquela enxaqueca constante, sinais dermatológicos no corpo, o próprio coração, a desregulação dos batimentos cardíacos, risco de infarto. Geralmente, Rogério, as pessoas procuram o setor de HSE por todas as outras questões sintomáticas ligadas ao corpo. E quando você vai investigar, são questões emocionais, que a gente chama na psicologia de doenças psicossociais, sintomas psicossomáticos, que é essa ligação de sintomas que aparecem no corpo por uma demanda emocional. E aí você tem a exaustão emocional, a despersonalização, que é essa, olhando para as pessoas, os cuidadores, os médicos naquela época, despersonalização, não consegue mais se reconhecer, então começa a haver indiferença, a pessoa começa a ter irritabilidade muito alta, não consegue tratar bem as pessoas, ali uma desassociação consigo mesmo. Então, eu já vi colegas próximos em palestras que eu fui, de chegar para mim no final da palestra e falar, eu fiquei uma pessoa insuportável, eu era a pessoa mais calma do setor, eu se tornei a pessoa mais insuportável. E por último, a gente fala na perda da realização profissional. Quem está com burnout não consegue se olhar para o futuro, não consegue olhar para quem ela vai ser amanhã, e aí começa a haver sentimento de culpa, eu sou incapaz, eu não consigo dar conta, eu não consigo cumprir os prazos, que realmente às vezes não consegue mesmo. E aí, inicialmente, então, era ligado à profissão de saúde, e agora as novas pesquisas, incluindo a minha, a gente amplia esse olhar para outras profissões que está em risco tão quanto as áreas da saúde. E offshore está incluída numa delas. Principalmente por causa do isolamento também, né? Eu acho que deve contribuir bastante para esses transtornos, né? Ficar longe da família, né? Um período, né, considerável, né? Se a gente pensar que 15 dias, né? Tu embarcado 14 dias é bastante tempo, assim, né? Eu lembro, isso já é um amigo próximo de um outro bairro que eu morei, ele trabalha embarcado mais de 30 anos, talvez um pouco mais, e uma coisa que eu sempre ouvia ele falar perto da esposa era: eu passo metade da vida com a minha família e metade da vida trabalhando embarcado. Por quê? Porque são 14 dias isolado e confinado em um ambiente que ele não retorna para casa. Diferente de quem trabalha em terra, que tem em terra que a gente chama, né, onshore. Sim.
Então, ele traz essa expressão, o ano, ele fala muito do ano, né? Eu passo metade do ano em casa e metade do ano trabalhando offshore. É complicado, né? E voltando de novo ao teu trabalho, né? Quais possíveis contribuições que a psicologia tem nesse enfrentamento da síndrome de burnout, na prevenção da síndrome de burnout nessa classe de trabalhadores, né, offshore? Legal. Acho interessante assim, a gente pensar offshore, os trabalhadores offshore, trazendo essa realidade do confinamento e também do isolamento. Então, quando a gente fala em confinamento, a gente está falando de uma impossibilidade de finalizar o seu trabalho, o seu turno de trabalho, que comumente é de 12 horas ou mais. Essa pessoa, ela não vai voltar para casa para o seu descanso, para o seu horário de lazer, para ir no mercado, comprar uma fruta que acabou, comprar uma comida que acabou para levar para casa, não. Ela fica no mesmo lugar, finada, num ambiente que continua com os mesmos riscos, os riscos dos mais diversos. Falando em riscos, a gente pensa um ambiente onde como diz alguns, uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir. A gente está falando de uma atividade de alta complexidade, onde lá você vai ter funções de alta hierarquia, superintendentes, gestores, líderes, supervisores dos mais diversos, mas você também vai ter funções em outras hierarquias, plataformista, marinheiro de convés, moço de convés, torristas, homem de área, e todos eles ligados a um ambiente de alta complexidade. Então, falando em riscos, a gente está falando de um ambiente onde dia, chuva, sol, eles estão expostos, alterações climáticas, riscos químicos, biológicos, riscos físicos, possibilidade de um acidente. É uma atividade extremamente desafiadora, Rogério. Óbvio que não para todas as funções, mas a sua grande parte lida com funções muito, muito, muito desafiadoras. E aí a gente tem, falando a respeito do risco, olhando, até para responder mais propriamente a sua pergunta, como que a psicologia pode contribuir, eu não posso falar da contribuição da psicologia sem pensar. Inclusive, numa nota que a Fiocruz ela liberou durante a pandemia, a respeito da urgência de olhar para o público offshore, para a saúde mental do público offshore, porque estava tão em voga testar para a testagem da Covid-19 que as empresas não estavam voltando os olhares para a saúde mental dos trabalhadores offshore. Então, assim, como que é a carga de trabalho? E a literatura, e você pode ver isso no meu trabalho, vai trazendo dados de uma carga de trabalho exaustiva, são mais de 12 horas de trabalho, todos os dias que eles estão a bordo, é um ritmo intenso, há um valor absurdo se a plataforma ou o navio, né, são diversos meios, plataformas fixas, submersivas, semi-submersivas, ou os navios, né, de produção, se eles pararem, são talvez bilhões de reais envolvidos. Então, assim, há uma pressão por um resultado constante, há um medo de um acidente, há um medo de um incêndio, há um medo, inclusive, de acontecer uma catástrofe, e isso Marcelo Figueiredo, no livro A Face Oculta do Ouro Negro, ele traz que há um medo constante de acontecer uma tragédia e não ter socorro tão rápido quanto precisa. Então, a gente está falando de riscos eminentes, uma imprevisibilidade e, principalmente, como você falou mais cedo, a interface com a família. Como fica um trabalhador que vai ficar ausente de muitas datas comemorativas? Um trabalhador que vai ficar ausente, talvez, de um luto, de um velório. Nem sempre a empresa vai conseguir embarcar no momento que precisa. Talvez o nascimento de um filho, talvez o aniversário de um amigo, tantos outros compromissos. E o Figueiredo vai trazer um termo que eu acho muito interessante, que é um sentimento de desassociação.
eles falam na pesquisa, no livro, tem muitas falas, né, do Figueiredo traz, um sentimento de mundo de lá e mundo de cá. Olha isso que interessante. Esse sentimento de que aqui eu sou um e lá eu sou outro. Então, como que fica isso psicologicamente? Como que fica o medo, a insegurança? Há um termo muito legal que a psicologia estuda com base nisso, que é o TPE, uma tensão pré-embarque. E se você sentar com trabalhadores offshore e falar como que é a sua vida, a sua reação um dia antes de você embarcar. Deve ser angustiante, né? Tu voltar para né, para um ambiente que, ok, tu escolheu estar lá, né? Também tem essa parte, né? Tu escolheu estar lá. Porém, tu vai ficar 14 dias com sentimento. Eu nunca fui, né? Mas o sentimento, agora escutando falar, é que tu trabalha 24 horas, né? Porque tu não sai do ambiente, né? Tu continua convivendo com os mesmos riscos de quando tu tá nas 12 horas que tu está lá, né, efetivamente trabalhando. Nas outras horas tu também está no mesmo ambiente, né? Então, eu acho que deve ser muito complexo isso, né? De tu conseguir desassociar. Eu acho que tu não consegue, não sei, desassociar isso, né? Não sei qual é a tua experiência com relação a isso, né? Dos relatos que tu recebeu já de outros trabalhadores, né? Mas eu acho que deve ser muito angustiante, né? Muito. Essa tensão pré-embarque é interessante porque aqui a gente está olhando para o trabalhador específico, mas eu já ouvi relatos onde a família, a esposa, o filho também vivencia essa tensão na semana que precede o embarque. E aí começa a aparecer sinais no corpo, inclusive. Sinais psicológicos, como ansiedade, são mais comum, mas também o filho começa a dar febre. Esses são relatos comuns que a gente ouve, né? Porque já tem há um rompimento. Então, como que isso tem desdobramento? Porém, acho que é algo assim imprescindível que eu falo muito no meu trabalho, que a gente não pode dizer que todo esse ambiente, toda essa estrutura, ela é negativa ou ela é desencadeadora de adoecimento para todos. Isso é muito importante de falar. Perfeito. Primeiro que há muitos benefícios de trabalhar offshore, né? Até mesmo porque a gente vê isso na quantidade de pessoas que embarcam, nas oportunidades. Então, para começo de carreira, crescimento lá dentro, sem falar o salário, que é de longe muito melhor do que onshore, né? Do que trabalhar em base ou outros trabalhos aqui em terra. Então, assim, você tem muitos benefícios e você pode olhar os 14 dias de forma muito positiva. Eu tenho 14 dias para ficar livre, para viajar, para passear e etc. Muito embora muitos deles falam que assim que perde uma semana só resolvendo problemas em banco, problemas pessoais, mas cada um vai administrando. E aí quando a gente olha, inclusive, para a psicologia do trabalho e pensando ali na análise psicossocial, a gente nunca pode olhar como se aquele fator ele vai ser preditor de burnout, por exemplo, para todos os indivíduos. E aí você precisa ver quais os fatores protetivos que aquela empresa fornece para aquele trabalho, para aquele trabalhador, e quais os fatores protetivos que aquele trabalhador tem. Então, assim, a família é uma família presente, é uma família que apoia. Como que está a família desse trabalhador? E aí a gente olha para o trabalho. Como que está a gestão desse trabalho? Como que está a distribuição de tarefa desse trabalho? Como que está a hierarquia desse trabalho? Há assédio, né, de moral, psicológico, que assim, você pensa em um ambiente desse, muito barulho, muita pressão, riscos de perda mesmo financeira. Você imagina como que costuma ser as relações de trabalho? De forma muito aflorada, porque você tem um ambiente de muita pressão. E eles sabem disso, tá, Rogério? Os trabalhadores sabem que é um ambiente de pressão.
isso não é o problema. A questão e aí a gente vem na questão da segurança psicológica, né? O quanto eles têm segurança psicológica para falar das suas limitações, das suas vulnerabilidades, do seu medo. E falando de um público, de um público onde a sua maioria é homens, a gente está falando de uma dificuldade séria de falar de vulnerabilidades. Só que a gente está falando de um ambiente de alto risco. Você pensa um trabalhador que foi enviado para fazer um trabalho em altura ou um trabalho confinado e ele tem vergonha ou medo de retaliação por falar que não sabe fazer uma atividade. Ou porque outras vezes já foi assediado, já foi descaracterizado pelo seu gestor e não tem segurança psicológica para dizer eu não consigo fazer, eu não sei fazer, ou eu não estou sentindo bem, ou eu perdi alguém recente da minha família e minha cabeça não sai do mundo de lá. Perfeito. Então, assim, você precisa olhar para tudo isso, olhar quais os recursos que a empresa fornece para que seja equilibrado, que a produtividade sustentável e saudável. Você tem um boom de produtividade muito alta, mas você precisa equilibrar com fatores de proteção psicossocial. Então, se as empresas, se as organizações, se o governo não olhar para esse público e fazer alguma coisa para equilibrar a balança, você vai continuar vendo notícias de trabalhadores offshore com burnout, com estresse crônico, afastado por transtornos mentais, e entrando aí no índice de transtornos mentais como a terceira principal causa de afastamento do trabalho. E pensar que a psicologia ela pode oferecer uma visão ampla, e, mais uma vez, a psicologia ela sai desse campo individualizante e olha para o sistêmico. A nova resolução do CFP, agora recente, de junho, vai trazer uma nova visão sobre a avaliação psicossocial inclusiva. E vai tirar o psicólogo apenas para atender ali a avaliação psicossocial no âmbito do admissional, demissional, do periódico, e expande para uma gestão efetiva dos riscos psicossociais. Então, como que isso pode ser feito? Pode ser feito por métodos mais comuns, que são através de sensibilização. Vamos falar o que é burnout, vamos falar o que é estresse crônico, vamos falar como gerenciar os estresses, vamos falar sobre assédio, que são desencadeadores, e hoje a CIPA, ela ganha um novo A de assédio com a NR5, e traz ali a importância de falar e abordar sobre assédio moral, sexual e outras formas de violência. Assim, ambientes offshore são ambientes, se a gente pensar em mulheres, que é a minoria, como que está, né, essa relação. Então, assim, essa sensibilização é o primeiro passo. Mas a gente tem programa de saúde mental, essas pessoas precisam de psicólogos em programas de saúde mental estruturados, que façam uma pesquisa, um mapeamento para saber como que está a saúde mental dessas pessoas, que faça ali, né, o profissional entregue um KPI mesmo, geral da saúde mental dessa plataforma, e a empresa pode ser uma, mas em cada unidade vai se dar uma estrutura diferente, porque às vezes você tem um navio precário, com recursos precários, às vezes você tem um navio muito novo, então são problemas diferentes. Então você pode partir com a União da Saúde e Segurança, enviar para os DDS falar sobre esse tema, trazer a avaliação dos riscos sociais de forma mais... Bota essas pessoas para falarem sobre as dores dela. Perfeito. É melhor, Rogério, o Deju vai falar, falta participação nas decisões de trabalho. Você precisa botar essas pessoas, como vocês estão, fala o que nesse trabalho dá medo em vocês, traz ansiedade. Então, assim, hoje eu até propus no meu trabalho a clínica psicodinâmica do trabalho, que é esse espaço de fala circular. E aí não pode falar de espaço de fala se você não tem segurança psicológica, se você tem medo de ser retalhado, medo de ser culpado, medo de causar um acidente. Aí você pega um trabalhador excelente de anos de profissão que vai fazer um trabalho em altura e não tem coragem de dizer hoje eu estou nada bem. Hoje eu estou mal, estou com medo, estou com ansiedade, e não consegue falar para o gestor, porque o gestor, às vezes, é um assediador,
às vezes é um gestor que não sabe escutar. E aí ele vai fazer um trabalho à altura e se acidenta, porque não teve segurança psicológica. Então, assim, projeto de fatores humanos, quem está, técnicos, engenheiro que está fazendo projeto de fatores humanos, é lindo, essa visão sistêmica, mas inclui a psicologia para implementar essa visão e essa análise, para olhar as questões psicossociais. Então, assim, a psicologia, ela vai olhar a sua empresa, vai fazer ali um diagnóstico, vai fazer um levantamento das demandas e vai caminhar lado a lado. Mas, por favor, pense isso de forma contínua e não somente corretiva. Perfeito. E a gente vê, né, principalmente na indústria, né, em terra, grandes corporações já têm um trabalho mais estruturado em cima disso, né? Acho, de novo, acredito que depois da pandemia se teve uma injeção de recursos mais em cima desse tema. Uma preocupação maior, se fala mais, né? Então, e se trata mais também, de novo, voltando para as experiências que eu tenho. Quanto à experiência no mundo offshore, né? Na indústria offshore, como é que tu consegue enxergar isso de maneira geral? As empresas estão investindo, né, nas questões de saúde mental, para evitar um burnout, para evitar, por exemplo, e aí eu vou um pouco mais além, né? Tu acabou de falar, né, que as famílias, né, sofrem com isso também. Eu tenho total entendimento depois, né, que tu me falou isso, porque eu sou pai, né? Sou casado e, né, tenho a minha família. E por muito tempo eu viajei, não fui embarcado, mas eu viajei muito. Então, eu senti isso, né, dentro da minha família também. Como que tu enxerga a preocupação efetiva das empresas offshore hoje, da indústria offshore, com relação a esse tema? Efetivamente está sendo feito alguma coisa diferente para não adoecer as pessoas? A gente dá passos curtos e, infelizmente, Rogério, passos curtos. A gente, como contrapartida, por não fazer o óbvio, a gente está vendo agora as leis chegando com mais força nesse sentido da saúde mental. A gente está vendo projetos da ONU para até 2030, projeto de saúde mental para as empresas implementarem. Agora, de forma espontânea, é muito raro. São poucas empresas dentro do meu campo de atuação, de visão, são poucas empresas que falam, eu visto a camisa porque é importante. O que a gente tem depois da pandemia? Inclusive, escrevi uma iniciação científica durante a faculdade sobre a saúde mental do trabalhador offshore durante a pandemia da Covid-19. O que a gente teve? A gente teve pouquíssimas intervenções nesse sentido. A gente tem pouquíssimas publicações na ocasião, fiz em 2020, e no final de 2020 a Fiocruz lança, gente, vocês não podem ficar só pensando em testar Covid-19, tem outras coisas acontecendo. De forma informal, Rogério, para você ter noção, são notícias de pessoas querendo se jogar da plataforma, pessoas no hotel, não sei se você teve acesso a essa informação, mas os trabalhadores ficavam 14 dias no hotel de quarentena, esse era o termo utilizado, 14 dias de quarentena, aguardando para saber se ia ter manifestações da Covid, aí diminuiu para 7 dias e foi diminuindo, mas eles não podiam sair para tomar ar livre, não podiam ir nas áreas comuns, recebiam testagens diversas vezes no dia, e assim, eu ouvi muitos relatos de quanta angústia, quanto medo, quanta ansiedade, pessoas que surtaram, isso informações informais, obviamente, mas que saíram, assim, pessoas que não saíram do limiar de sustentação daquilo. E aí o que aconteceu? Algumas poucas empresas implementaram programas de saúde mental, onde umas disponibilizaram psicólogos para atender esses profissionais antes de embarcar, oferecendo suporte psicológico, avaliando as condições psicoemocionais. Inclusive, hoje, até no meu negócio, eu proponho isso de forma contínua. Vamos continuar fazendo isso, projeto de programas
saúde mental. Aí tiveram, durante a pandemia, sim. Tiveram apoio de psicólogos offshore, psicólogos que embarcaram para oferecer suporte lá a bordo. Obviamente que não foi no boom da pandemia, mas um pouquinho depois, porque assim, teve vários casos de plataformas que tiveram uma avalanche de pessoas contaminadas. Agora pensa, Rogério, além do confinamento, do isolamento, da alta complexidade, dos riscos, você tem diversas pessoas de diversos países contaminadas por Covid-19. Com todo medo, família sabendo, notícias chegando. Então, assim, as pessoas começaram a ir numa situação extrema de adoecimento mental. E aí, então, teve programas. A questão foi que quando a pandemia foi abaixando, os números da pandemia, a gente viu uma descaracterização de novo desses programas. E a minha pergunta que eu sempre faço, a gente vai estancar o sangue, né? Estancar o sangue, ou a gente vai precisar de uma outra pandemia, de um outro acidente, de um outro episódio crítico para a gente falar de saúde mental? A gente tem o Zanelli, no livro de gestão psicossocial, ele fala intervenção primária, que é você potencializar os fatores protetivos. Então, assim, as pessoas offshore, os trabalhadores offshore têm algo incrível. Eu já tive a experiência de ir embarcado, é um senso de pertencimento, de união, de família, Rogério, que, assim, é incrível. E é uma das ferramentas que eles utilizam para lidar com o real do trabalho. E aqui trazendo essa ideia de trabalho prescrito e trabalho real. O próprio Christophe Dejour, que eu amo e leio muitos livros dele, da psicodinâmica do trabalho, ele fala que os trabalhadores utilizam-se de estratégias defensivas para sustentar isso que é muito difícil, está lá muito difícil. Então, eles são pessoas muito unidas. De fato se constitui uma família. Então, você pensa nessa conjuntura na pandemia. Então, ou as empresas fazem alguma coisa no sentido primário, ou vai continuar intervenções terciárias. Que é você estar tratando problema, tratando, apagando incêndio e etc. Tomara que a gente faça um caminho inverso a respeito disso. Legal. Bate-papo muito legal. De novo, te falei, né, no início, é um assunto que para mim faz total sentido, né? Eu gosto de escutar sobre isso, né? Gosto de trazer, né? Já trouxe outros profissionais aqui para falar sobre isso. A gente vai falar agora no evento SSMA Conecta, que vai acontecer agora em setembro, a gente vai falar sobre o tema também. Então, eu quero agradecer muito, muito, né, a tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. É um assunto muito, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, né? E é isso. Tenho certeza que esse vídeo ele vai contribuir muito aí para o aprendizado de pessoas que nos seguem aqui no canal SSMA em Pauta, né? Hoje a gente conseguiu entender um pouquinho mais do mundo offshore. Isso para mim é muito interessante, né? E o que acontece com relação também ao adoecimento mental. Muito obrigado pela tua disponibilidade, cara. Isso, eu agradeço, Rogério. Também acho que essa oportunidade de difundir esse assunto para profissionais de segurança como você. Eu costumo olhar que hoje a psicologia, eu me encontrei nesse vão entre HSE e RH. Com um vão ali no meio, e a psicologia como área da saúde, ela consegue adentrar nesse setor, e eu vejo uma carência até da área da segurança e nossa, da psicologia, de atrelarmos, fazemos um trabalho interdisciplinar. Então, a psicologia ela pode contribuir de muitas formas, olhar todo. A NR37, que é inclusive, né, Rogério, a NR que fala sobre as plataformas de petróleo, ela vai trazer a enfatizar a necessidade de abordar e de se fazer prevenção e promoção da saúde com vista a mitigar os riscos psicossociais. A NR35 trabalha em altura, a NR1 vai trazer sobre o PGR, sobre treinamentos, e aí
a NR37 vai trazer de novo treinamento sobre riscos psicossociais. Então, assim, a gente tem um vasto caminho pela frente, a gente só precisa voltar mais os nossos olhares para o âmbito dos riscos psicossociais e mais propriamente do público offshore, que é carente. Eles são carentes. Teve um, Rogério, que chegou para mim e falou assim, falou muito triste, que ele viu um trabalho meu de psicologia atuando ali, e eu não atuo só para o indivíduo, eu atuo nessa inter-relação indivíduo, empresa, trabalho. E aí ele fala assim, cara, eu fico muito triste porque durante a pandemia eu não recebi um cuidado psicológico. Não teve uma pessoa que me ligou para saber como eu estava. E eu estava mal. E eu tinha que engolir tudo aquilo, fingir que estava tudo bem e começar um novo trabalho. E ele fala assim, eu tenho marcas até hoje, e que estão aí, e que eu vou empurrando. Burnout, de acordo com o meu trabalho, é quando não dá mais para empurrar. É quando as estratégias defensivas se esgotam. E aí aparece o burnout e esgotamento. Então, assim, que a gente não precise chegar no burnout, que nós possamos dar as mãos, setor de segurança, saúde, meio ambiente, setor de RH e a psicologia, e diminuir esses números que já passa aí no Brasil, já são mais de 25% de pessoas com burnout. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.